psicopatia não traz exatamente essa amplificação de competências, mas pensa uma coisa, na medida em que eu tenho menos medo desse impacto gerado, eu tenho maior apetite a risco. Verdade. Fato. O apetite ao risco permite a ousadia. Então, pessoas com traços mais psicopáticos tendem a ser mais ousadas. E a ousadia, por sua vez, é vista como uma competência amplificada. É verdade. Entendeu? Próximo, maquiavelismo. O maquiavelismo também não traz, ao contrário do narcisismo, uma amplificação direta de competências, percepção amplificada de competências. Porém, na medida em que a manipulação atinge o seu objetivo, ela emerge para o outro que está sob uma camada de assimetria de informação, baixa informação, como estratégia bem feita. A filha da putagem aos olhos de quem não viu direito só parece uma boa estratégia. Resumo é isso. História do mundo. Uma filha da putagem vista de longe é vista como uma estratégia. Acabei de ver, até gostei do bordão. É isso. Filha da putagem vista de longe é uma grande estratégia. Toda filha da putagem vista de longe é uma grande estratégia. Opa, legal. E é isso, entendeu? Então o maquiavelismo também acaba amplificando percepção de competências. O que acontece? Esses elementos levam a essa percepção. E eles levam a uma atração que não é por identificação, você não se vê como um igual, não é pelo magnetismo do terrível, estou prostrado, preciso entender o perigo dessa coisa na vida. Não. Ela é de fato uma projeção de idealidade. Você fala, cara, esse cara é foda, essa mulher é foda, eu quero ser igual ela, igual ele. Só que na verdade você está sendo atraído por uma pessoa cujas características estão sendo maquiadas do ponto de vista da entrega para você em relação... Não, melhor. Características que não batem com as intenções originais que estão sob elas, sob o comportamento. E isso leva a essa terceira dimensão. E as três, curiosamente, muitas vezes elas andam juntas. Quer um exemplo? Já que eu estava falando em CEOs, pensa a situação. O sujeito entra lá para trabalhar numa empresa. Aí ele se aproxima, tem um diretor, ele é o sei lá o que. E aí ele se aproxima do diretor. Aí, no primeiro momento, ele se aproxima como? Ele vê aquele cara que vai lá e... Sentido. Então tem aquela coisa... Sorriso no rosto. Vou abrir um parênteses, todo mundo vai falar assim, não, mas não é mais assim hoje em dia. É verdade, eu estou brincando caricaturalmente, sem dúvida. Mas vamos assumir aqui, ficcionalmente, alegoricamente, simplesmente para ilustrar o caso de maneira mais precisa, com menos elementos, portanto, o ponto em si. Então o sujeito chegou lá. Essa combinação de características, que tem mais uma ou outra, não importa, tem as três, não tem, mas essa combinação de características que convergem na amplificação, na percepção amplificada de competências, faz o cara ver esse chefe, ou a cara ver esse chefe, como foda. Você fala, cara, esse cara é foda. E aí, a pessoa fala, nossa, vou me aproximar, como eu falei. Então, se aproxima. Essa aproximação abre um canal para a transformação pessoal. Eu quero ser como esse cara. E esse canal, na medida em que ele se abre, ele vai gerar identificação. E aí, quando a identificação se estabelece, e é como se o coração se abrisse, o âmago da pessoa se abrisse para se conectar com aquele ser e falar, cara, tipo, quero ser o seu pupilo. Me leve para um lugar que eu não estou, do ponto de vista de entendimento de mundo, de ação, de ser um executivo foda, um profissional, o que for. Me leva para esse lugar, um cientista, um professor, o que quer que seja, tá? Me leva... Aí, essa pessoa, o que ela faz? Esmaga o sujeito. Esmaga. Porque é da natureza dela. E aí, essa pessoa se vê prostrada, magnificada pelo terrível. Ela fala, caralho, como assim? E ela vai tentar agir. Só que, na verdade, tem 3 camadas de conexão ligando ela a essa pessoa. Ela vai querer agir reativamente. Sair de perto. Mandar se foder. Ligar pro compliance, fazer qualquer coisa. Mas ela está amarrada pelo laço identificatório que ela abriu. E aos poucos ela vai tentando superar esse laço, né? De maneira tudo meio inconsciente. Não, isso aí não é. Esse chefe não presta. A mulher dele fala, cara, você tá louco. Falando tal, é a víbora, só você não percebe. Não. E aí tem um outro lado, que é no fundo, ele é foda.
porque eu tô vendo competências amplificadas. E aí, quando eu saio então eu tô focando, não, tudo bem, mas eu tenho uma coisa para aprender. É o famoso a jornada eu tenho alguma coisa para aprender aqui com essa pessoa que me esmaga no cinzeiro, entendeu? Tenho. Mas no fundo, o que você tem para aprender é deixar de perceber a amplificação do que não existe. E aí, quando você sai do plano dessa percepção amplificada, você volta para o identificatório. E quando você sai do identificatório, você está prostrado frente a esse magnetismo do terrível, de como essa pessoa foi capaz de fazer o mal comigo, eu que tô achando ela tão foda no mundo. E aí esse loop vai sendo gerado e as pessoas às vezes passam anos nessas relações. Então essa é entendeu? Os 3 elementos, as 3 dimensões da tendência a se aproximar de pessoas más, a se atrair por pessoas más, funcionam juntos. Agora vamos pensar um outro caso. Pensa, por exemplo, a namorada do Ted Bundy, né? O Ted Bundy já estava no corredor da morte. E aí, para se divertir, ele arrumou um namorado, porque ele era bonito, ele era conversador, e acima de tudo, ele era uma estrela. Isso que a última série dele mostra muito bem. Ele era uma estrela nacional. Recebia milhões de cartas, calcinhas pra burro, etc. Tal. Onde a coisa começa? A coisa começa no magnetismo absoluto do terrível. Aquela mulher, eu chamava Sarah, você fica magnificada por aquilo. Não é possível. E ela fala no tribunal, não é possível que ele seja tão terrível. E etc e tal. Não, ela fala pro tribunal, desculpa, o tribunal já era outra. Era outra. Ela fala, tem uma declaração dela. Não, então tem uma coisa assim, aquilo é paradoxal para ela, como aquele cara que ela tá vendo, entende? Então ela tá completamente hipnotizada pelo terrível. Como assim? Ele é esse assassino, esse homem. E aí disso, ela não estabelece nenhuma forma de identificação. Ela não tem nenhum impulso de serial killer. Ela não tem nada disso. Ela tem a tendência de desvendar o segredo, igual num filme de serial killer. Uhum. O segredo que, no fundo, ele não é tão mal por trás disso tudo, que é uma grande mentira. Que é a mentira que ele justamente vende pra ela. E que faz ela ficar grávida e ela acaba tendo um filho dele. E no final das contas, onde que está esse elemento, né? Onde que ele está? Ele está justamente na projeção mais sutil da amplificação de competências. Porque a amplificação de competências não é só eu dizer, esse cara tem mais de uma coisa que eu tô vendo, ele é mais foda. Não. Pode ser, e muitas vezes ele tem uma característica que os outros não estão vendo. Então não é só a amplificação da intensidade de cada competência, é do leque. Ele tem uma bondade que ninguém vê. É a ideia de eu vou consertar esse marido violento. Não vai consertar. Não vai. Muito raramente vai. A não ser que seja uma coisa, sei lá, tá fumando crack, qualquer coisa tá violando. Entendi. Então, não vai. Não, brincadeiras à parte. Entende? Então, essa identificação do elemento que ninguém tá vendo, no fundo se enquadra também. E essa busca, que nunca termina bem, acaba gerando um processo, então, em 2 etapas. Magnitude do terrível e projeção, identificação, percepção amplificada de competências. Então você tem tanto as combinações, quanto, claro, cada um individualmente, que é o mais os casos básicos, quanto essa duade. Mas esse caso aí, na verdade, esse tipo de atração assim, é bastante comum, cara? Porque eu não vejo uma relação aí entre, por exemplo, um aumento de audiência em True Crime com isso que você está descrevendo. Ué, tem. O aumento da audiência do True Crime tem a ver com a narrativa, que é aquela primeira coisa que você estava falando. Em parte, porque se a narrativa é uma merda, ninguém vê, mas não só. Na narrativa você não quer desvendar um mistério? Quero. Como eu falei? Uhum. Qual é o mistério? O terrível. O que passa na cabeça desse cara? Não é isso que eu falei? Aham. O que é esse terrível? O que tem por trás? Você tá o quê? Magnetizado pelo terrível. Você tá magnetizado pelo terrível. Então, tanto na narrativa quanto no isso, personagem. Esse é o ponto de convergência. Entendi. Então, histórias de serial killer estão na dimensão desse magnetismo do terrível. Na minha teoria. E eu acho que é assim, até porque eu testei isso pra tudo que é lado, tá? Fiquei testando um monte de coisa, levantei um monte de fio, fiz tudo que... E ela funciona todos os casos que eu vi até hoje. Justamente ela terminou assim porque para acomodar todos os casos possíveis.
Então, ela funciona dessa maneira aí. E aí, como é que ela funciona, por exemplo, nessas coisas, a mulher abusada que quer salvar o marido abusador, entendeu? Essa ideia que todo mundo em torno fala, você tá louco, você tem que ir na polícia. Funciona como? Funciona nessa ideia da amplificação de competência. No fundo, tem uma outra coisa por trás ali que eu vou encontrar. Entende? Que é toda relação sadomasoquista, tá? E isso não quer dizer que é culpa da vítima, muito pelo contrário. E não quer dizer que isso seja o clássico, tá? O convencional dos relacionamentos abusivos. Nem a pau. O convencional dos relacionamentos abusivos é um abusa e o outra sofre. E isso é colocado a partir da lógica do medo e ponto final. Mas existem esses casos também, eles são conhecidos, estudados, discutidos há muitos anos, e eu acho que o entendimento bom para eles se coloca dessa maneira, através dessas dimensões. Assim como você tem as dinâmicas em três etapas, que são mais sofisticadas, como essa, entendeu? Do que eu te falei do típico aprendiz, entendeu? Do tutor-aprendiz, assim, da hierarquia no mundo profissional em que, por acaso, coincidência, o que é que seja, essa figura a qual o sujeito aspira é uma figura que tem essa capacidade de fazer o mal, como a gente definiu aqui. Então, assim, existem posições sociais, existem lugares em que ser um grande filha da puta é uma vantagem. Sim. Isso é muito triste, Não. Eu acho triste pra Sério? caralho. Eu acho. Mas eu não gosto de gente filha da puta em geral. Não, claro que não. Não, mas olha só, vamos lá. Por que eu não acho que é triste? Porque se a gente parar pra ver, no fundo, essa ideia de filha da putagem, de fazer o mal, ela existe porque a gente tem um conceito moral, uma estrutura moral aqui, certo? Quando a gente limpa... Verdade. Quando a gente limpa... Sabe aquele papo assim? Não, o ser humano inventou a filha da putagem no mundo. A grande verdade. Porque você precisa de uma estrutura de representação moral para referência. Para filha da putagem. Agora, tira um pouco isso de lado e pensa o seguinte. Imagina dois animais que vão se enfrentar na floresta. Eles não se crescem assim? Eles não estão, no fundo, amplificando, dando o blefe de que eles são mais do que são? Você percebe? Pensa na psicopatia como essa ausência de empatia em relação ao outro. Mas pensa no tal de novo, né, na filogenia, na história de como a gente chegou até aqui. O que você acha que... Tem caso, eu ia contar uma coisa bárbara aqui, mas eu acho que chocar muitas pessoas. Mas para não chocar demais as pessoas, pensa uma coisa. No final das contas, um animal não mata o outro. Mata o outro, entende? E você não está projetando mal nele. Então todos esses mecanismos, eu não vou dizer que eles são tristes, porque assim, eu estaria assumindo uma especificidade muito grande. Eu acho que é mais o contrário. Graças a Deus que a cultura evoluiu, que a gente vive num momento em que a prevalência dessas coisas ainda é menor. Eu não acho que a maldade está diminuindo no mundo como uma inclinação existencial, como se eu projetasse um idealismo existencial, espiritual, alinhado à passagem do tempo. Não é isso. Mas as normas, o entendimento da vida em cultura, a complexidade da cultura, as estruturas jurídico-punitivas, etc, faz com que você sofra menos essas coisas, entende? Mas não é que elas são uma exceção desse mundo que está acabando. Sabe esse tipo de coisa que tipo, avós contam? Porque no meu tempo era tão melhor. Não, seu tempo era sempre pior. Sei lá qual era o seu tempo, entendeu? Sempre era pior no passado. E é isso, eu entende? Também acho. Lógico.